Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é Esferas Terrestres. Vamos fazer a leitura do texto a seguir, O Cântico da Terra, de Cora Coralina. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte. Veio o fruto e veio a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que me prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. Sou a razão de tua vida. De mim viestes pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Após a leitura do texto, vamos responder a pergunta a seguir. A imagem mostra recursos naturais como solo e água. Que relação pode ser estabelecida entre esses dois recursos em destaque e a vida na Terra? Os solos e a água, eles são fundamentais para a existência de vida no planeta Terra? O solo pode ser considerado um ser vivo? E aí, você vai responder a essas perguntas e vai destacar a importância desses dois recursos para a vida na Terra. O nosso planeta reúne todos os elementos necessários para a composição da vida e, ao menos por enquanto, ele é o único corpo celeste presente no universo a apresentar essas características. Dessa forma, o sistema terrestre equivale justamente a essa combinação dos elementos naturais do nosso planeta, bem como a maneira com que eles interagem entre si. Para compreender melhor o que acontece na superfície da Terra, costumamos separá-la em esferas. São elas atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Essas esferas, elas são consideradas interdependentes, ou seja, uma depende da outra. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases e também é a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. Já a litosfera, também chamada de crosta terrestre, é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, construímos nossas sociedades, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas. A hidrosfera é a camada de água da Terra, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos e mares, além da umidade presente e que também influencia o clima. E a biosfera é a camada da vida, envolve todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, o que inclui, obviamente, os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das demais esferas acima mencionadas. Na imagem, é importante a compreensão de que o sistema terrestre não se encontra dividido por essas esferas ou subsistemas, mas sim unido e composto pela interação entre elas. Basicamente, compreendemos que as formas de relevo interferem no clima, que interferem nos cursos de água, que interferem na biosfera e assim sucessivamente. Assim, todas as esferas provocam intervenções múltiplas. Na imagem, podemos visualizar que a atmosfera ela é subdividida em diferentes camadas. Nós vamos ter a troposfera, a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Agora, vamos responder o desafio. Observe a imagem a seguir, que mostra a floresta amazônica. Primeira questão. Imagine um processo de desmatamento. O que aconteceria se toda essa vegetação fosse retirada? Com a retirada da vegetação, como o solo ficaria? Haveria desequilíbrio na cadeia alimentar? E o que aconteceria com os animais? E o clima seria afetado? Lembrando que o que acontece em uma das esferas pode ocorrer impacto nas demais, já que elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra. Na segunda questão,
Você vai desenhar em uma folha separada como você imagina que ficaria a paisagem retratada na foto sem a vegetação. Agora você vai responder vozes ativas. Leia o texto e responda as perguntas a seguir. Agora vamos estudar a segunda esfera, a crosta terrestre e litosfera. A crosta terrestre é a camada superficial do planeta e é nela que a vida se desenvolve. A Terra ela possui dois tipos de crosta, a oceânica e a continental. A crosta é a parte superior e rígida do manto, composta por diversos minerais, rochas e diferentes tipos de solo. Ela se formou inicialmente com a solidificação do magma. Logo depois, vários processos foram moldando essa superfície: erosões, sedimentações, dobramentos tectônicos e mudanças de temperatura criaram diversas formas de relevo e transformaram a litosfera no que conhecemos hoje. Na parte mais externa da litosfera, que é a crosta terrestre, aparece o solo, que configura-se como um importante recurso natural renovável que é utilizado pelas atividades humanas para fins econômicos, tendo uma notável importância nas práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. Sendo assim, uma curiosidade que permanece é como se formam os solos. Basicamente, os solos formam-se a partir do processo de decomposição das rochas de origem, chamado de rochas-mãe. Isso significa dizer que no início não existiam solos na Terra, mas apenas grandes e variados grupos rochosos que foram lentamente desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos, e também pelos seres vivos, proporcionou a formação de sedimentos que se mantêm aglomerados e compõem os solos. O processo de origem e constituição dos solos é chamado de pedogênese. Vamos compreender as etapas que ocorrem para o processo de formação dos solos. A primeira etapa é a decomposição lenta da rocha-mãe pelos agentes do intemperismo, água, ventos, clima, plantas e outros. 2. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. 3. O material orgânico decompõe-se e vai aos poucos enriquecendo o terreno, enquanto os horizontes do solo vão se formando. 4. O solo, em estágio mais avançado, passa a contar com os diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetações. Mas afinal, quais seriam os componentes do solo? Então vamos lá. São minerais, resíduos orgânicos, umidade, gases, diversos elementos químicos, fauna e flora. A natureza de um solo é resultado de ambientes do passado, no qual se formou, bem como condições naturais do presente. Os solos, eles resultam de regimes de formação que variam principalmente em função de climas e formações vegetais. Diferenças climáticas produzem três regimes principais: a podisolização, laterização e calcificação. Agora vamos aprender sobre cada um desses itens mencionados. O primeiro vai ser a podisolização. Basicamente, é a transferência de nutrientes e materiais do horizonte A para o chamado horizonte B. O que acontece na prática é que os materiais característicos de um certo tipo de solo podem ser transferidos com o tempo e o efeito da natureza para outros tipos de solo. O mais comum é que o processo de podisolização no solo se dê nas regiões frias do planeta Terra, onde esse tipo de problema pode acontecer em razão do derretimento abrupto da neve, dos fortes ventos ou até mesmo pela intervenção dos seres vivos. Já a laterização é um processo de formação que ocorre geralmente em áreas de climas tropicais, como resultado de chuvas abundantes e temperaturas elevadas, elementos que aceleram a decomposição de rochas e grande quantidade de matérias orgânicas produzidos por densas formações vegetais.
Para que ocorra o processo de laterização, o solo deve ser rico em ferro e alumínio. Quando o processo ocorre, o solo assume uma coloração avermelhada e existem mudanças no pH deste solo. As condições para que isso ocorra é que haja intensa lixiviação, pela ocorrência de precipitação, ou seja, a chuva é capaz de carregar substâncias orgânicas e promover a oxidação dos elementos químicos do solo por sua intensidade. Desta forma, a matéria orgânica presente nesse solo é carregada, tornando o solo pobre e ácido. E o processo de calcificação é quando existe a concentração de carbonato de cálcio no solo. Este processo de formação do solo ocorre onde a precipitação, apesar de ser acentuada, é menor que a evapotranspiração durante a maior parte do ano, ou seja, a perda de água do solo por evaporação, a perda de água da planta por transpiração é maior. Então, gente, o cálcio ele ocorre naturalmente na maioria dos solos ao redor do mundo. Entretanto, em pradarias e desertos de clima temperado, os solos eles são formados a partir de calcificação, que é o processo que deixa uma grande camada de cálcio abaixo da superfície do solo. Em áreas onde a agricultura e fazendas levaram à má administração da terra, a calcificação não intencional ela pode causar problemas a longo prazo. Agora você vai responder a ação. Assista ao vídeo disponível no link e depois responda as questões a seguir. E por hoje chegou ao fim a nossa aula de geografia. Até a próxima, um grande abraço.